Verão. Nada melhor que uma boa piscina para se refrescar. E melhor ainda num parque aquático. Porque quem não gosta de um bom parque aquático? Eu, nascido na ZL, adorava ir no Sesc Itaquera. Mas até conhecer essa história, eu não imaginava o quão perigoso poderia ser um toboágua. Isso, aliado à ganância dos donos do parque e à falta de segurança, resultaram em um dos acidentes mais brutais da história. Hoje eu trago para vocês o terrível caso de Caleb Schwab, um menino de apenas 10 anos que saiu para um dia de diversão com a família, mas acabou sendo vítima de um acidente brutal que chocou o mundo todo. E o pior, esse acidente poderia ter sido evitado. Fala galera, Malone aqui. E para você que curte histórias impactantes como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nada do nosso conteúdo. Estamos com a humilde meta de 1000 inscritos, então dá essa moral pra gente, galera. Recado dado, agora prepara um cafezinho, arruma um lugar confortável e curta o vídeo. Era agosto de 2016, no ápice do insuportável verão do Kansas. Com temperaturas que costumam chegar aos 40 graus Celsius, esse era um clima ideal para um dia de piscina. E para isso, famílias inteiras acabavam procurando um lugar para se divertirem, se refrescar e terem um ótimo momento juntos. E um dos lugares mais populares da região era o Schlitterbahn Water Park, um enorme parque aquático que ocupava uma área de 16 hectares e possuía 2 piscinas gigantes e 14 atrações, como toboáguas e escorregadores. O parque era um verdadeiro sucesso, atraindo visitantes de todos os Estados Unidos. E uma das atrações mais procuradas era a monstruosidade chamada Verrückt, um toboágua que na época chegou a ser o mais alto do mundo, possuindo 52 metros de altura, a altura de um prédio de 13 andares. E a velocidade era ainda mais assustadora, já que a atração conseguia chegar aos impressionantes 105 km por hora. Tudo isso em uma boia com capacidade para 3 pessoas. Esse toboágua era fruto de uma obsessão do proprietário Jeff Harry em ter o maior toboágua do mundo, assim atraindo ainda mais atenção ao seu parque. Porém, tinha um problema: nenhum engenheiro topou construir esse toboágua, já que ao analisar de perto os projetos, ficava claro que ele não seria seguro o suficiente para os passageiros, podendo resultar em acidentes ou coisa pior. E ninguém ia querer ter o seu nome associado a isso. Mas essa negação não foi o suficiente para impedir o dono de realizar o seu objetivo. Então ele mesmo, por conta própria e com a ajuda de funcionários, resolveram criar aquele que foi nomeado de Verrückt, ou louco em alemão. E infelizmente os receios dos engenheiros iriam se provar verdadeiros. No dia 7 de agosto, era uma bela manhã de verão, quando Caleb Schwab se preparava para curtir um dia de diversão no parque Schlitterbahn. O pai, Scott Schwab, aproveitava uma promoção do parque, em que políticos locais tinham entrada grátis junto com a família naquele dia. Então, junto com a sua esposa Michelle e os seus 3 filhos, foram todos para o parque. Entre seus filhos estava Caleb Schwab, de 10 anos de idade. Caleb era descrito por familiares e amigos como um garoto feliz e gentil, que amava beisebol e, claro, piscinas. Atraído pelas propagandas, Caleb estava eufórico com a possibilidade de ir na nova atração do parque, o gigantesco Verrückt, mesmo que seus outros irmãos, inclusive os pais, não tivessem coragem para ir com ele. Pois olha para isso! Realmente era uma atração para quem possuía nervos de aço. Por volta do meio-dia, Caleb entrou na fila do Verrückt. Ele estava eufórico, conversava com as outras pessoas da fila e subiu seus mais de 260 degraus. E não via a hora de deslizar pelo gigante toboágua. E a atração consistia em uma grande descida de 51 metros, seguido de mais uma elevação no qual a boia poderia atingir mais de 100 km por hora. E para impedir que a boia simplesmente saísse voando do escorregador, a combinação de peso deveria ser exata. 3 passageiros deveriam
deveriam ter no máximo 250 quilos. Por isso, na vez de Caleb, a pesagem foi feita. Caleb, com seus apenas 34 quilos, foi com mais duas mulheres, uma de 125 quilos e outra de 89, totalizando 248 e ficando muito perto do limite de 250. Mas aí um erro grave foi cometido. A fim de manter um equilíbrio na boia, Caleb, que era de longe o mais leve, deveria ter sido posicionado no assento do meio, mas como ele queria muito sentir a adrenalina do passeio, ele quis ficar na frente. E o monitor responsável, que deveria ter barrado uma criança de ter ido na frente, simplesmente não fez nada. Agora a boia descia o escorregador em alta velocidade. O grito de emoção dos três eram escutados por aqueles que esperavam no final da atração, a família Schwab. Mas aí, aliado a essa falta de atenção do operador da atração, se somou as falhas estruturais do Verrückt. Ele não possuía nenhuma forma de brecar as boias de atingirem altas velocidades. Geralmente, algumas esteiras de frenagem são colocadas em pontos estratégicos nos toboáguas, mas no Verrückt, mesmo com a sugestão de um engenheiro para usá-las, não possuía nenhuma. Outro ponto é que, ao contrário de toboáguas de todo o mundo, que fazem corredores fechados em pontos que o ocupante pode acabar voando, também não tinham nada. Na verdade, eles tiveram a brilhante ideia, com todas as aspas, de colocar redes de segurança, seguradas por aros de metal por toda a atração. Esse foi mais um elemento que colaborou com o que estava por vir. Muito pesado, a boia que eles estavam atingiu mais de 110 km por hora e foi empinando, já que as passageiras faziam muito mais peso na parte de trás. Então, quando a boia chegou na segunda elevação, o pior aconteceu. O jovem Caleb foi arremessado contra a rede a uma velocidade absurda e uma infelicidade do destino aconteceu. Seu pequeno pescoço foi exatamente contra um dos aros de metal que seguravam a rede de proteção, decapitando o garoto na hora. Sangue por toda a parte. As outras passageiras também se feriram. Uma teve a mandíbula fraturada e a outra fraturou os ossos do rosto. E ainda assim, elas tiveram que assistir o corpo do pequeno Caleb sem cabeça na sua frente. É um terror inimaginável o que elas sentiram e principalmente o da família que esperava o garoto chegar no final da atração. Uma situação que ninguém deveria passar, e o pior, que ninguém iria passar se não fosse pela ganância e responsabilidade dos proprietários do parque. A notícia da morte de Caleb se espalhou rapidamente. O parque foi imediatamente fechado e o Verrückt foi interditado. Uma investigação começou revelando detalhes alarmantes. O projeto do Verrückt não foi supervisionado por engenheiros qualificados. Nenhum teste de segurança adequado foi feito antes da inauguração. Olha que absurdo. E outros visitantes já haviam relatado que seus botes voavam para fora do trilho ou que as cintas de segurança simplesmente não funcionavam direito. Com tudo isso, o dono do parque, Jeff Henry, foi processado por negligência criminosa, assim como os outros envolvidos na construção do Verrückt. Em 2018, o Verrückt foi completamente demolido. A família Schwab entrou com um processo contra o parque, que resultou em um acordo milionário de quase 20 milhões de dólares. Jeff Henry foi preso em 2018, mas acabou solto poucos meses depois. As acusações contra ele foram totalmente retiradas por questões processuais, o que revoltou a opinião pública. O caso Caleb trouxe mudanças para a regulamentação de parques aquáticos em todos os Estados Unidos. Hoje, leis mais rigorosas exigem testes de segurança e inspeções frequentes para evitar que novas tragédias como essa se repitam. O caso Caleb Schwab é um alerta brutal sobre os riscos da falta de segurança
insegurança em parques de diversões. E o que deveria ter sido um dia de alegria acabou se transformando em um pesadelo que irá marcar para sempre a vida dessa família. Um caso que é realmente capaz de partir o coração de qualquer um. E você já tinha ouvido falar desse caso? O que você acha que deveria ter sido feito para evitar uma tragédia dessas? Deixe seu comentário que eu leio tudo. Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para mais histórias sinistras como essa. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo. Um abração do Malonão. Falou!